Com a palavra, doutor Ezequiel Silveira e depois o doutor Cláudio Luiz Caivano. Boa tarde a todos. Peço à secretaria que, por gentileza, coloque o slide que nós trouxemos para que nós possamos demonstrar de forma visual também o que nós vamos explanar aqui nessa tarde. Prometo ser breve nas minhas palavras. Cumprimento a mesa, o presidente, deputado Sanderson, deputado Marcel Van Hatten, deputado Ramagem, a todos os demais parlamentares. Cumprimento aos familiares, aos colegas e colegas advogados, aos demais convidados, profissionais da casa e de imprensa. Meu nome é Ezequiel Silveira, eu sou advogado criminalista, trabalho na seara penal há mais de uma década, já fui policial militar, já trabalhei no sistema penitenciário, então me sinto em casa aqui nesta comissão. Faço essa manifestação embasado no artigo 133 da Constituição Federal, que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão. E como advogado da Associação dos Familiares e Vítimas de 8 de janeiro, estou aqui no exercício da profissão. Faço também embasado no artigo 7º, inciso 11 do Estatuto da Advocacia, que versa que é direito do advogado reclamar, verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade, contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. Senhor presidente, hoje eu vim aqui para propor uma reflexão. Eu gostaria que juntos nós pensássemos como nasce uma ditadura. Quais são os ingredientes necessários para que, ao final, nós tenhamos como produto a tirania. E o primeiro ingrediente para que se faça uma ditadura em uma nação, para que seja violada a Constituição Federal de um país como o Brasil, é ter um ditador. E o que faz um ditador? E eu peço para que a secretaria coloque o primeiro slide. Um ditador, ele cria inquéritos intermináveis, ele tem a sua imparcialidade comprometida, ele é investigador, ele é acusador e ele é julgador. Ele atende a pedido de prisão de pessoas incompetentes, como aconteceu no 8 de janeiro, quando foi atendida... Por gentileza, retorne o slide. Retorne. Mais um. Isso, obrigado. Atende a pedido de prisão de pessoas incompetentes, como atendeu o pedido da AGU e do senador Randolfo Rodrigues, que não tem competência para requerer prisão. Ele viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, quando nos nega o acesso aos autos, e até hoje nós não temos acesso aos autos do inquérito 4879, que gerou as ações penais que hoje nossos clientes estão sendo defendidos. Ele nega o acesso aos autos de prisão em flagrante nas audiências de custódia. Pode passar. Ele nega o acesso às imagens e demais elementos de prova, e ali no slide mostra que nós só tivemos acesso às imagens no dia 21 de julho, agora, semana passada, que nós tivemos acesso às imagens do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto, 21 de julho. No próximo slide, algo ainda mais absurdo, que foi, ontem eu fui intimado e recebi uma notificação de que me fora disponibilizado a perícia do celular de um cliente, juntamente com o laudo técnico, né? Só que a audiência desse cliente já ocorreu. Ele já foi interrogado. Então, isso é uma prova inútil. E nós temos aí a defesa sendo cerceada. Isso configura, logicamente, além da violação ao princípio constitucional da ampla defesa, a violação à súmula vinculante 14, que fala do acesso ilimitado dos advogados às provas. Além disso, trouxe ali um exemplo de outra situação que ocorreu comigo, ocorreu com o doutor Bruno também. Foi marcada uma audiência no dia 24 de julho, às 9 horas da manhã. E embaixo tem a intimação da audiência. Eu fui intimado dia 24 de julho ao meio-dia, ou seja, depois da audiência. Mas pior do que isso, deputado, ali consta que o despacho que convocou a audiência para o dia 24 de julho, até o dia 23 à noite, não estava nos autos. Então, ainda que eu não tivesse sido intimado, mas olhasse as ações penais, e eu faço isso com frequência, não estava lá o despacho, está lá peça 64, 65, 67. A 66, que era o despacho, não constava dos autos. Estão escondendo peças nos processos. Aí, depois da audiência, a peça foi disponibilizada. Aí apareceu lá. Só para fazer uma diferenciação rápida, inquérito 4879 é o que o senador Magno Malta chama de estômago do elefante, né? Que lá ele é um
um buraco negro, que tudo é remetido para ele. Nós temos a PET 10.820, esse 4879 ele é sigiloso e ele é físico, que nós não entendemos o porquê que não seja cercear a defesa, porque desde abril de 2022 o STF disse que todos os seus processos de ação digitais, não há motivos para que esse processo seja físico. A PET 10.820, porque sendo o inquérito 4879 sigiloso, eles precisavam disponibilizar as decisões, como por exemplo as das prisões do dia 8. Então foi criada essa PET para que fossem disponibilizadas essas decisões. Então, o que eu quero que saia do 4879, eu boto na 10.820. Temos o inquérito 4921, que era das pessoas que estavam no QG, o 4922 das pessoas que foram presas nos palácios e praticamente dentro de toda Brasília, o 23 que trata das autoridades públicas e demais instigadores e esperamos que não estejamos no 24. Falo agora da competência conglobante do relator. Artigo 69, eu vejo algumas pessoas falando que a competência invocada para o Supremo Tribunal Federal é o artigo 43. Não é. Não há nenhum processo onde a competência do Supremo seja atraída por conta do artigo 43. É o artigo 69. Artigo 69, através do artigo 69, ele conecta todas as ações que ele quer julgar no inquérito 4879. Está ali uns exemplos, inquérito 4921, 4922, a conexão com o inquérito 4879, ao qual nós não temos acesso, através do artigo 69 do Regimento Interno. Essa competência é inexistente. Por quê? Para que se tenha foro por prerrogativa de função ou que haja uma competência originária no STF, você pode invocar, essa competência se dá através do artigo 102 da Constituição Federal ou do 43 do Regimento Interno. Não são invocadas essas competências. Também não existe a conexão em razão da pessoa, que é através da súmula 704 do STF. Porque a súmula 704 do STF fala que a conexão a conexão em razão da pessoa, ela se dá através de corréus e de denunciados. Só que quando esses inquéritos foram autuados no dia 13 de janeiro, não havia nenhum réu e nem denunciado, porque os primeiros denunciados passaram a existir a partir do dia 16 de janeiro. Por fim, há o artigo 69, que é onde é embasada a competência desses inquéritos, que diz que a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados. Logicamente, é uma competência ilegal também, porque inquérito não é ação, não é recurso e não é processo. Então, não há a possibilidade legal de haver conexão entre inquéritos. Ou seja, os processos que o ministro deseja julgar, ele atrai a competência para si. Os que ele não quer julgar, como os processos que ele decidiu na peça número 19.499, na PET 10.820, que eram pessoas investigadas no Acre e no Pará, falou, não quero julgar. Aí ele declinou a competência para o TRF1. As ações civis públicas, onde as pessoas está tramitando no TRF1, onde as pessoas estão tendo as suas contas bloqueadas, não quero julgar isso. Deixa para o TRF1 julgar. Mas as ações penais, ele quer julgar. A competência, o juiz natural de um processo não é o buffet jurídico onde você escolhe o que quer julgar e o que não quer julgar. Existem princípios constitucionais legais que definem isso e que nos garantem a segurança jurídica. Mas vamos adiante. Nós temos as audiências de custódia, que foi cindida, que não deveria ser, porque a audiência de custódia é ato uno, está lá previsto no artigo 310 do CPP. Houve um atraso na realização das audiências de custódia, mas não foi de 2 ou 3 dias, como eu vejo pessoas dizendo por aí, não. A audiência de custódia ela é ato uno. Ela começa na audiência e termina na decisão. E aí eu trouxe um exemplo de uma audiência que iniciou no dia 16 de janeiro, a pessoa foi presa dia 9. Começou dia 16 a audiência e terminou no dia 19 de janeiro. Ou seja, a audiência de custódia dela terminou 10 dias depois de presa, excedendo em muito o prazo de 24 horas previsto na lei. Além disso, nas audiências de custódia também havia a impossibilidade de decisão do magistrado condutor da audiência, as inconsistências nas decisões, que nós já falamos várias vezes, parece que foram jogadas para cima e quem foi sorteado saiu, uso de algemas, não apreciação de petições intermediárias, a gente apresenta pessoas com comorbidades, laudos médicos e não são apreciadas, denúncias genéricas, não há individualização das condutas e adiante nós temos ali um comparativo. O julgamento do recebimento da denúncia em plenário virtual, que isso é absurdo. Como você vai
participar de um julgamento de uma ação penal sem olhar nos olhos do juiz, é simplesmente ele coloca o voto lá e você se vira. E não tem para onde recorrer. Julgamentos em blocos, bloco de 100, bloco de 200, lote não sei de quê, como se fôssemos animais. Como pensa o chefe do Poder Executivo. Das sustentações orais por vídeo, né? Que o Bruno ajudou uma colega a colocar a sustentação oral dela no sistema às 23h55. À meia-noite em ponto. Parece que ele fez de propósito. À meia-noite em ponto. Ele publicou a decisão, o voto dele, de 100 pessoas, recebendo a denúncia e tornando-as réus. Aí quando a gente vai... Isso aqui não foi... o teu vídeo tinha 12 minutos, mas eram 100 vídeos. Os acórdãos de recebimento de denúncia, fiz ali um comparativo. 97% de semelhança aos acórdãos. Só muda o nome da pessoa. E aí... Eu não vou dividir meu tempo com o ministro, não. Eu vou falar daqui a pouco. O ministro, em uma das suas falas, ele falou que só vai ser condenado quem estava no local, quem participou da depredação e se houve a depredação. Então, as pessoas estavam no local, algumas delas, houve a depredação e nós esperamos que ele individualize as condutas de quem de fato participou da depredação e não julgue pelo simples fato de a pessoa estar ali, porque senão, se a gente estiver num banco e ocorrer um assalto, a gente vai virar réu junto com os ladrões.